são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. É isso que está escrito, palavra por palavra, no artigo 231 da Constituição. Você vai ver que aqui não tem ano, mês, nenhuma data para definir a ocupação indígena dessas terras. Mas em 2009, um conflito na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que ficou muito famoso entre indígenas e arrozeiros, inaugurou o debate do tal marco temporal. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos indígenas, mas o argumento usado na decisão é que os povos já estavam lá antes da Constituição de 1988. Apesar da vitória judicial, esse argumento de que eles já estavam lá em 88 estabeleceu uma lógica que é perigosa. E se não tivessem? E se fossem povos que foram despejados violentamente antes de 88 de terras que ocupavam secularmente? Eles não teriam mais nenhum direito sobre essas terras? Quem quer atacar o direito tradicional dos indígenas sobre as terras usa a famosa tese de Copacabana. E se um dia uma etnia indígena resolver reivindicar a praia de Copacabana porque estiveram lá há 500 anos atrás? Na verdade, é uma tentativa de levar um argumento ao absurdo, ao deboche, para desmoralizar a luta pela demarcação de terras. Como conta o jornalista Rubens Valente, esse tipo de argumento debochado já apareceu em jornais desde os anos 50. Foi usado numa sessão do Supremo Tribunal Federal em 2014 e já virou motivo de propaganda de página inteira no Estadão, paga por ruralistas. O fato é que, como disse Alberto Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, o marco temporal e essa história da teoria de Copacabana é um assinte contra os povos indígenas. Primeiro, porque não faz nenhum sentido usar como exemplo terras que notoriamente não são reivindicadas pelos indígenas. Em segundo lugar, porque isso significa legitimar toda uma série de violências que foram cometidas antes de 1988, particularmente na ditadura militar, contra os povos indígenas, alijando eles das suas terras. E naquele período, justamente pelo autoritarismo, os povos indígenas não tinham sequer oportunidade de voz para poder reivindicar e fazer a luta.